te ouvindo. Talvez o seu corpo frágil está sentindo o baque, está sentindo a situação. Talvez você esteja sentindo fraqueza, achando que será que Deus está me ouvindo? Já está passando os dias, meses, tempo. E será que o Senhor está me ouvindo? Deus já te ouviu desde o primeiro dia. Mas existe uma batalha espiritual. O inimigo tentando impedir para que a resposta não chegue até você. Mas o Senhor não, você não veio para um convite do pastor Bruno, e você não veio para um convite da diaconisa Rafael, ou para um convite da irmã que está ali na frente da obra. Mas foi o Espírito Santo que te trouxe para te dizer: não para de orar, porque a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas está tendo uma batalha espiritual para que a resposta não chegue até Oh, você. glória! Deus já liberou a resposta para você. Deus já liberou a ordem para o anjo do Senhor. Já entregar a vitória. Mas está tendo Aleluia! Glória a Deus! O Senhor te trouxe para te dizer: não para de orar, porque Deus já deu ordem da tua vitória, da tua resposta. E da tua perseverança. Essa batalha vai ser vencida. Aleluia! Amanhã, da batalha espiritual ser vencida. Nessa manhã, é manhã de corrente ser quebrada. Nessa manhã, é manhã de cova ser fechada. Deus está dando vitória nessa manhã. Aleluia, Jesus! Talvez você vai falar: nossa, mas tem pouca gente? Tem. Mas como foi falado desde o começo, aonde tem 2 ou 3, no mesmo Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Oração o Senhor age. Deus trabalha onde tem muita gente, trabalha. Mas Deus também trabalha onde tem pouco. Onde tem um pouco, mas um pouco que faz a diferença. Onde tem um pouco que ora. Onde tem um pouco, mas um pouco que busca. Que não desanima, porque aonde tem oração, as correntes são quebradas.
seja Permanece em oração, porque Deus faz. Aonde tem oração tem milagre. Aonde tem oração tem resposta. Aonde tem oração, Deus ele abre prisões. Aleluia. A passagem mais conhecida também é de Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, conhecemos que eles estavam fazendo a obra, pregando o evangelho, e ali estavam em praça pública. E ali, uma jovem com espírito de adivinhação, onde os seus senhores lucravam com isso, e aquela mulher começa a adivinhar, dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, enfim, estavam adivinhando, e Paulo pregando, e Paulo começou a se incomodar com isso. Ali ele sentiu que o espírito que estava falando através do lado daquela moça estava incomodado, porque toda vez que falar isso dava lucro ali para os senhores, aqueles homens estavam fazendo para lucrar, e Paulo incomodado toda vez interrompia a mensagem dele, porque ali a atenção não estava sendo para a mensagem, mas estava sendo focada naquela moça, naqueles homens que estavam ali. E Pedro incomodado, insatisfeito com aquilo. Em outras palavras, a Bíblia não vai dizer, mas é como se Paulo pensasse assim, não, aqui o foco tem que ser para o meu Deus. Eu estou pregando a palavra, então o foco é para o Senhor. Paulo incomodado e expulsam aquele espírito que estava sobre aquela moça. E na mesma hora aquele espírito saiu. Conhecemos bem essa passagem. E aqueles homens, Paulo expulsou o espírito, e agora aqueles homens não estavam mais lucrando, porque o espírito maligno saiu daquela moça. Aquela moça foi liberta. E com isso, não, vamos falar para a autoridade maior, porque esses homens não podem ficar soltos, não. Está acabando com o nosso lucro, não vamos. A gente não pode deixar ele solto, não, que com ele falando assim, desse Deus, como é que a gente vai lucrar? Lançaram Paulo e Silas na prisão. E a gente conhece a história. Paulo e Silas não se calou. Mesmo sendo lançado na prisão, além de ser preso, olha a vergonha, lançado nu, foram açoitados em praça pública, lançado nu na prisão. E eles combinavam. Enquanto oravam, o outro adorava. Aleluia. E eles adoraram. E o Senhor, um terremoto teve que acontecer ali. Perto da meia-noite, um terremoto aconteceu. E tal milagre se expandiu, que teve salvação naquele lugar. As prisões foram abertas, ninguém fugiu. O carcereiro, a gente conhece bem a história. O carcereiro já ia puxar a espada para matar. Mas Paulo falou, não precisa se matar, porque Deus já fez o milagre. Não precisa tirar a vida, foi salvo o carcereiro. Foi salvo a família do carcereiro. E aonde o povo que ouviu o milagre o Senhor fez? Não pare de orar. Ore. Mas a igreja está demorando 1 dia, 2 dias, 3 dias, meses, anos. Não importa quanto tempo você está esperando por um milagre. Mas a palavra do Senhor para mim e para a tua vida é: não desanima de orar. Não importa quanto tempo esteja passando. Deus ele ouve. Aleluia, Jesus. Crente que ora, crente que busca, crente que persevera. E aonde tem oração, o Senhor ele faz um milagre. A palavra do Senhor para as nossas vidas, enquanto você estiver orando, a batalha vai estar acontecendo. E na tua perseverança, na nossa perseverança e oração, o Senhor vai decretar um milagre. Pensa que a igreja se coloca de pé? Tenho 2 minutinhos. Esses 2 minutinhos eu quero orar rapidamente pela sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Aleluia, mas o Senhor é o Deus Jesus. que sonda o teu coração. O Senhor ele conhece as lutas que você tem enfrentado. Talvez geralmente a luta tem batido na tua porta. Mas o Senhor ele te trouxe aqui para te revestir. Para você não desanimar em oração. Coloque a mão no teu coração. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, meu Senhor, eu quero te entregar, Pai amado, o teu filho e as tuas filhas que se encontram aqui nessa manhã. O Senhor conhece a luta que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe, Pai amado, como cada um tem enfrentado e tem chorado. Pai amado, pessoas aqui que têm chorado a noite inteira, mas como a tua palavra diz, que ainda que o choro dure a noite inteira,
Glória a Deus. O céu de glória à nossa espera. E não é para quem começou bem, não é para quem parar no meio do caminho, porque todo aquele que perseverar até o fim entrará no céu de glória. Todo aquele que perseverar até o fim vai ver o rosto do Senhor como o Senhor é. Que possamos permanecer até o fim e para desfrutar do que o Senhor tem para nós. E assim nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito e operado. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E recebe essa oportunidade. Em nome de Jesus.